Padre Márcio, tudo bem? Tudo bem, Solange, você, seus telespectadores, uma alegria estar aqui com você novamente. Amém, Padre. Eu fiz questão, que o senhor viesse, até a gente comentou na última entrevista, porque hoje, quarta-feira de cinza, na nossa Igreja Católica, começa, 40 dias aí, não é verdade? Totalmente dedicado. Então eu queria, para começar, que o senhor falasse um pouquinho o significado da quarta-feira de cinza, O porquê a nossa igreja, comemora a quarta-feira de cinza. O que seria isso? Com a quarta-feira de cinzas, nós começamos a quaresma, um caminho de 40 e poucos dias, Porque até a quaresma, na verdade, começa com a quarta-feira de cinzas e ela vai até a tardezinha da quinta-feira santa. Ali, a tardezinha da quinta-feira santa, antes da missa da noite, começa o tríduo pascal. Então, a quaresma dá-se o início dela agora, hoje, com esse dia de quarta-feira de cinzas, que é um dia assim todo especial para a espiritualidade na nossa igreja. Quarta-feira de cinzas pede-se duas coisas muito importantes. Nós sabemos todo o percurso quaresmal no sentido de penitência, de oração, de busca, de conversão. E a quarta-feira de cinzas nos traz aquelas duas dimensões tão bonitas, que é da que é abster-se de carne, e a questão do jejum. Duas coisas assim muito presentes, na quarta-feira de cinzas. E nós cristãos católicos somos chamados a observar essas duas coisas tão importantes nesse dia das cinzas. E lógico, participando da missa, recebendo a imposição das cinzas, que significa o quê? Nós viemos do pó, digamos, Quer dizer, Deus nos criou por amor. Deus nos criou na sua bondade infinita, na sua misericórdia, E nós somos nele, Nós não somos fora de Deus, nós somos nele. Jesus vai dizer isso em uma das cartas de São Paulo, Nele nós somos, nos movemos, existimos, Nele nós respiramos, nele nós temos vida. Quer dizer, a nossa vida não é nossa, Solange, a nossa vida é de Deus. Então, celebrar quarta-feira de cinzas é mostrar para nós mesmos que nós não somos absolutamente nada sem Deus. Quer dizer, receber as cinzas é um sinal de humildade, O que nós somos nesse mundo? Nada. Às vezes a gente quer ser tantas coisas, Tantas vaidades, tanto egoísmo, tantas coisas às vezes pairam no coração, E a gente às vezes vai passando a vida valorizando tantas coisas e desvalorizando outras, sendo que às vezes a gente precisa fazer uma reflexão se a gente está mesmo valorizando aquilo que é preciso de valorizar. Quer dizer, celebrar as cinzas é dizer para nós mesmos: nós somos pó, um dia passaremos, esse mundo passará, As coisas passarão, tudo passará, Ficará o quê? O amor. Como São Paulo diz, passarão a fé, a esperança e ficará a caridade, ficará o amor. Então, quarta-feira de cinza é momento da gente olhar para a gente e dizer assim: eu preciso ser mais humilde, eu preciso levar a vida com mais leveza, eu preciso pensar também nos sofrimentos dos outros, não só no nosso sofrimento. Isto é um sair de si, é um sair do nosso egoísmo, porque todos nós somos egoístas, Então, é um sair de si, é um lançar-se em Deus, é uma tomada de consciência de que nós precisamos de Deus e que sozinhos nós não conseguimos enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar no dia a dia sem a sabedoria de Deus. E é engraçado, Padre, porque a gente esquece tão fácil isso daí, Às vezes a gente passa assim momentos difíceis na vida que a gente fala assim: nossa, a partir de hoje minha vida vai ser diferente, eu vou mudar, eu vou, porque do pó eu vim. Mas aí passa alguns dias, Padre, parece que a gente esquece tudo, é do ser humano isso? Justamente, Solange,
parece que nós aprendemos pouco com as experiências da vida, não é? Às vezes a gente diz assim que muitas das vezes a gente se dirige a Deus, se não pelo amor, pela dor, não é? Então, quantas coisas a gente deveria aprender mais? E aprender a aprender é um exercício cotidiano, deveria ser um exercício cotidiano nosso. Quer dizer, as experiências da vida, as crises, não é? Por exemplo, a própria pandemia, uma grande pergunta que a gente deveria colocar, todos nós, o que essa pandemia me ensinou? O que essa pandemia nos ensinou? Será que ela nos tornou mais compreensíveis, mais afáveis, mais humildes, mais simples, mais, por exemplo, solícitos, não é? Ao sofrimento alheio? Quer dizer, menos egoísta, menos individualista. Mostrou para nós que a gente não vive sozinho nesse mundo, que a gente precisa do outro, que o outro também precisa da gente, que a felicidade não se constrói sozinho e não se constrói a felicidade buscando ser feliz em primeiro lugar, mas fazendo a outra pessoa, outras pessoas que estão no nosso caminho felizes. Quer dizer, a gente não pode se esquecer de tantas e tantas vezes que Deus parece que já nos resgatou, não é? De tantas e tantas situações. Isso deve nos tornar mais humanos. Por exemplo, me lembro aqui agora daquela experiência da sogra de Pedro. Quando Jesus visita a casa da sogra de Pedro e ela é curada da febre, não é? Qual que é a consequência na vida da sogra de Pedro imediatamente quando ela recebe a cura? Não é um pagamento a Jesus, mas é o que? Ela passa a servi-los. Ou seja, ela recebe uma graça tão grande que ela reconhece a ação de Deus na sua vida e ela então passa a servir naturalmente como aquela que quer agora agradecer a Deus por tantas dádivas recebidas. O serviço é uma gratidão. Quer dizer, nós precisamos ter entendido que depois de algumas crises, principalmente essa da pandemia, a nossa vida só se realiza servindo. A vida do ser humano só tem verdadeira alegria quando essa vida é colocada para. Não é? Nós não somos criados para dentro. Não é? Tanto é que no ventre da nossa mãe a gente fica um determinado tempo, depois a gente sai do ventre da nossa mãe. Quer dizer, o próprio organismo impele ou expele, não é? Expele a gente. Quer dizer, ali a gente ficou 9 meses, mas chegou uma hora que nós precisamos nascer, vir para esse mundo. Isso significa que nós somos para, não é? Nós somos para o outro, não somente para nós. Tem uma frase, uma compreensão de igreja, não é? Que, por exemplo, a missão da igreja não é adintra, para dentro, mas é adestra, para fora. Assim também deve ser o ser humano quando toma consciência de que a nossa vida tem verdadeira alegria, felicidade, paz, leveza quando a gente ajuda, quando a gente está para o outro, quando a gente passa a servir, não é? Viver no serviço, não é? Viver na bondade para com as pessoas. Isso acho que é uma maneira da gente ter entendido o quanto que de crise, o quanto que a crise nos ajudou a ser mais humanos, o mais humano, mais cristão, mais discípulo de Jesus, mais pessoa que constrói diante de si a harmonia, a paz, o bem viver com os outros. Acho que se a crise nos mostrou isso, eu acho que a crise foi bastante boa para nós. Nós não podemos esquecer disso, né? Padre, né? Continuando falando aí, quaresma, né? 40 dias. Muitas pessoas assim, nesse tempo de quaresma que começa hoje e que vai até na quinta-feira Santa. Na quinta-feira santa. Fazem jejum, né, de determinadas coisas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Existe uma proposta sempre no tempo quaresmal dos exercícios quaresmais que a gente chama, não é? Que são as práticas penitenciais. São 3 praticamente, não é? A oração, o jejum e a esmola. Na quaresma somos chamados a buscar um pouco mais intensamente a Deus, não é? Buscando a questão da conversão,
diária, constante, permanente. Todos nós precisamos de conversão, não é, Solange? Nós podemos dizer assim, não é que a gente, por exemplo, fez uma determinada experiência de Deus que a gente não precisa buscar a conversão a cada dia. Não, a conversão é um processo que dura a vida toda. E a Quaresma é um desses momentos que nos ajudam, não é? Ou que nos ajuda a viver um pouquinho mais essa centralidade de Cristo na nossa vida, através dessas práticas quaresmais, não é? A oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de diálogo com Deus, uma vida de reconhecimento do quanto que nós precisamos de Deus, temos sede de Deus, a nossa alma anseia por Deus e pelo Deus vivo, não é? Manter esse diálogo, como por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, se eu não me engano, ela diz, rezar é amar. Não é? Então, essa intimidade com Deus, não é? Buscar a Deus no deserto da nossa vida e transformar esta vida de oração em atitudes de amor ao próximo, não é? De solidariedade ao próximo, porque a oração centrada em si, só objetivando as coisas para si, é uma oração muito ainda imatura, não é? Ainda não profunda, mas quando a oração nos lança também para perceber o outro, é uma oração concreta, não é? Depois, o jejum. O jejum, é. O jejum é o que nós somos chamados a fazer hoje. Hoje é dia de jejum, não é? De observar o jejum, não é? E como se a gente pode entender o jejum? Há pessoas, Solange, que conseguem passar o dia inteiro pão e água, né? Com pão e água. Há outras pessoas que não conseguem fazer esse jejum tão radical, não é? Então, o que a igreja propõe? Que a gente, por exemplo, diante das 3 alimentações do dia, o café da manhã, o almoço e o jantar, escolher uma para fazer e deixar as outras 2. Por exemplo, a gente pode fazer um bom café da manhã e deixar de almoçar e de jantar. Ou fazer um café da manhã em jejum, não comer absolutamente nada, fazer um almoço bom e não jantar. Ou não tomar o café, não almoçar e jantar, não é? Agora, evidentemente que a igreja diz que nós precisamos também tomar cuidado com a nossa saúde. Sim. Há pessoas que não conseguem fazer jejum, né? E não pode, por causa que tomam um remédio, não tem uma saúde boa. Eu vejo assim que uma pessoa que eu convivo, né? Um diabético, dependendo do que ele toma de insulina, ele não pode passar de 3 horas sem comer. Então, é isso que o senhor falou, né? Tudo isso. Tem... não podemos radicalizar muito as coisas por conta de uma saúde às vezes comprometida. Então, cada um deve saber o que é que se deve fazer diante daquilo que é a condição própria de cada um. A gente se conhece, não é? E também a esmola, não é? A esmola que, digamos, é o jejum concretizado em obras. Não é? Ajudar um pobre, não é? Ser solidário com uma pessoa que precisa. E às vezes não se trata simplesmente em coisas materiais. Eu posso ajudar alguém que precisa, por exemplo, de uma palavra, de um ouvido amigo, não é? De uma paciência, de uma compreensão. É também uma maneira da gente estar transformando a nossa vida de oração, o nosso jejum em obras concretas de misericórdia, não é? Claro que se a gente puder ajudar uma pessoa pobre com coisas materiais, não é? Uma cesta básica, um auxílio, claro que é bom, não é? Geralmente aquilo que a gente evita de comer pelo jejum... É isso que eu ia até, né, falar para o senhor. Tem pessoas que durante esses 40 dias falam assim, durante esses 40 dias não vou comer doce, não vou tomar determinado. Tem pessoas que tomam muito cerveja, não deixam de estar tomando. É também assim importante que isso que ela deixa de fazer, ela transforma isso em ajudar alguém? E isso, muitas pessoas, por exemplo, deixam de comer um chocolate. Um chocolate. Né? Come aquele chocolatinho todo dia, né? Isso. Soma aquilo que iria gastar durante esse tempo e transforma isso em esmola para um pobre. Esmola. Pode, exatamente. Não é? Mas eu queria voltar um pouquinho na questão do jejum, Solange, que na verdade existem tantas formas da gente também fazer jejum. Não é simplesmente o jejum
do alimento não ingerido. Claro que esse é um jejum muito propício. É que tem muita gente que faz e pergunta, né? Ah, mas eu estou fazendo, mas é válido, não é válido? Tudo é válido quando você faz de coração, né, padre? Tudo é válido, qualquer tipo de jejum é válido, não é? E deve sempre esse jejum estar colocado assim. Às vezes eu posso jejuar, por exemplo, não é? Se eu tenho uma certa inclinação de pensamentos negativos, eu tenho uma inclinação para ficar com o celular constantemente nas minhas mãos sem ter relacionamento com as pessoas, não é? Eu estou, por exemplo, almoçando, estou à mesa com meus amigos ou com os meus familiares, mas eu estou centrado em mim mesmo, não é? Olhando só para o celular, esquecendo que eu preciso conversar com as pessoas, esquecendo que eu preciso me interar com as pessoas. Quer dizer, deixar um pouquinho também o celular em determinados momentos do dia, em determinadas circunstâncias, é uma maneira, hoje a gente poderia dizer, é um jejum. Um jejum do quê? Daquele egoísmo, daquele centrar-se em si, para abrir-se um pouco ao outro, não é? Então, tem tantos tipos de jejuar. Se você não pode jejuar sem ingerir alimentos, não é? Procure um outro tipo de jejum que dê a você, e isso é interessante, Solange, a mortificação. Não é? Quer dizer, toda penitência, toda obra de misericórdia deve me gerar uma mortificação. E o que significa a mortificação? Significa que a gente precisa deixar morrer em nós aquilo que nós sabemos que está nos prejudicando e prejudicando as pessoas. Por exemplo, o nosso egoísmo. Não é? A mortificação deve fazer morrer em mim o egoísmo. Não é? Tem uma frase que, quando eu estudava filosofia, um dos professores meu de História da Salvação, tinha uma matéria dessa na filosofia, um padre, ele dizia assim, exatamente isso, o sofrimento não deve nos matar, mas fazer morrer em nós o que nos impede de viver. Então, é interessante isso, né? Quando a gente faz algum tipo de penitência, seja o jejum, seja qualquer outro tipo de penitência, gera para mim uma dor, não é? Porque é o peso, digamos assim, da renúncia. Então, o momento da quaresma é o momento da gente perceber essa necessidade de renunciar. Renunciar algo para quê? Renunciar algo por quê? Então, esta renúncia deve fazer doer em mim. Porque se não faz doer em mim, não é renúncia, não é? Então, quando eu faço alguma penitência, por exemplo, o jejum, eu devo entender que deve ser uma mortificação, ou seja, deve fazer morrer em mim algo que está necessário de morrer, como, por exemplo, o egoísmo. Percebamos que qualquer tipo de penitência, Solange, nunca é para nós, exclusivamente para nós. É evidente que a gente coloca graça quando a gente faz algum tipo de penitência pedindo para a gente, mas sempre esse tipo de penitência, seja ela qual for, deve me lançar sempre para o outro, de eu ser melhor pessoa, de eu ser melhor na convivência, de eu ser melhor católico, melhor cristão, melhor discípulo de Jesus, ou seja, favorecer que a minha vida esteja voltada um pouco mais também para a convivência, para a fraternidade, para menos individualismo e assim por diante. Todo tipo de penitência deve me fazer estar diante do outro numa atitude de amor concreto. Isso fez com que aquela penitência valeu para mim e também para o outro. Então, né, padre, que esses 40 dias a gente possa refletir melhor, né, sobre tudo aquilo que nós precisamos mudar, como o senhor disse, né? Cada um sabe aquilo que tem que fazer, né? Quando se fala de jejum, não é só jejum de alimento, não, né? É vários jejuns. Padre, nós sabemos que na quarta-feira de cinza tem o lançamento da campanha da fraternidade, que é hoje, né? 2022, qual que é o lema, o tema? Fraternidade e educação. Fraternidade. E o lema muito bonito, por sinal, fala com sabedoria, ensina com amor. Está lá na Palavra de Deus em Provérbio. Esse será o tema e o lema da campanha da fraternidade desse ano 2022. O lançamento acontecendo hoje em toda a igreja no Brasil e um hino muito bonito da campanha esse ano aqui.
a missão da igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. O anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras e destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira, que nos faz nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida e total maestria é pra nós nos caminhos do vigor. Educar é atitude sublime que prepara a vida futura. Compreendendo o presente, pensamos. Ensinar é proposta segura para enfim destacar-se a atitude dos que em Cristo são nova criatura. O convívio em níveis fraternos traz em nós o sentido discreto, na harmonia com seres viventes e no agir o equilíbrio completo. Nós chegamos também a aprender e educar para o amor e o afeto. Quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida e total maestria é pra nós nos caminhos do vigor. O caminho nos quer convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos, aprendizes do dom tão fecundo. Quando a plena mudança atingir relações tão humanas libertas, novos rumos em rede seremos, gerações solidárias e abertas, na esperança de rostos surgirem, assumindo missões tão concretas.
fraternidade e educação, né, padre? Eu falo assim que eu acredito que vai ser muito bom, né? Inclusive eu quero que o senhor volte aqui, né, para a gente falar mais sobre isso, como que vai funcionar, né? Como que as pessoas aí podem estar se ajudando nisso daí, porque eu falo que é muito importante, né, padre? Voltarei com prazer e alegria para falar sobre esse tema tão pertinente na nossa sociedade, que é o tema da educação, não é? A gente sabe o quanto que é importante, nós precisamos da educação num país, para um país ter um equilíbrio, não é? O senso de justiça, não é? Ser também, usar a parte crítica, cada pessoa ter a sua consciência crítica, quanto que a gente precisa da educação, tanto educação pública, educação na família, ou da família, educação também da própria igreja, no sentido de que a igreja também nos educa e nos forma enquanto pessoa, a família também, e a sociedade, não é? Tem o seu papel importantíssimo na educação da pessoa humana. Que é muito importante. Mas, padre, enquanto nós estamos vendo o hino, olha, vai até derreter. A Vitória separou para o senhor um sorvetinho aí, eu quero que o senhor experimente enquanto eu falo, né? Um sorvetinho aí da Gama, gente, que o sorvete da Gama pode experimentar, é muito gostoso, né? Quero mandar um abraço até para a Aline, que sempre dos programas, ela tá me enviando sorvete para mim oferecer para os meus entrevistados, né? Que eu falo assim, com esse calor, gente, nada melhor do que um sorvete também. É bom, padre? Uma delícia. Parabéns. Bom, delicioso, né? Mesmo. Muito bom. Muito bom. Quando o senhor precisar, ó, a Aline é parceira, tá? Padre, não vou ficar falando muito, que eu vou deixar o senhor tomando sorvete aí. Muito obrigado. Mas eu queria que o senhor terminasse hoje com uma bênção para todo mundo nessa quarta-feira de cinza. Que você, querido irmão, querida irmã, possa participar da Santa Missa hoje, quarta-feira de cinzas, receber a imposição das cinzas e começar a sua quaresma, juntamente da sua família, na sua espiritualidade, nesse caminho bonito de retiro espiritual, de busca sincera, profunda, diária, permanente, constante da conversão do coração. Você, eu, todos nós. Que essa quaresma nos traga muitos frutos, e frutos de uma vida cada vez mais semeada no Evangelho, enraizada em Deus, e que nós possamos todos, como pessoa humana que somos, crescermos a cada dia, principalmente numa vida de mais fraternidade, de mais amor, deixando-nos educar pela sabedoria de Deus, para que a gente também traduza isso em atitudes de amor para com o próximo. Desejo a você uma santa quaresma, um caminho bonito de profundidade, de aprofundamento na fé, e que todos nós possamos colher frutos pascais, porque a quaresma é uma preparação para celebrarmos o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso quero deixar aqui uma bênção pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para todos nós e para que a nossa quaresma seja uma quaresma muito frutuosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José, seu esposo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Solange, por esse momento tão bonito de estarmos aqui juntos, refletindo um pouco sobre essa temática da quaresma, quarta-feira de cinzas, nesse momento muito bonito da nossa igreja.